Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Silvio Oliveira. Hoje estamos sem o nosso âncora, o pastor Kenji, mas estamos bem acompanhados também com o nosso querido pastor Edson de Faria. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem, pastor? Ótimo. Estamos aqui em mais um programa, né? E o assunto que vamos tratar é importante também. Com certeza. O tema hoje é sobre o fruto do Espírito, é isso, pastor? O fruto do Espírito Santo. Espírito Santo, óbvio. E nós, com certeza, vamos estar batendo um papo, né? Não é é um estudo, mas ao mesmo tempo é um bate-papo. Lembrando que na nossa Igreja Batista Nova Vida, nós temos ali a nossa escola bíblica dominical. Sim. Inclusive o pastor Kenji trazendo um estudo sobre esse mesmo assunto, que é passado aqui na Vox TV também, oficial. Então nos acompanhem nas redes sociais, pelo YouTube, Igreja Batista Nova Vida, SCS São Caetano do Sul, e também pela Vox TV oficial, tá bom? Então, pastor, como que nós podemos iniciar esse tema, esse nosso bate-papo hoje? Tão importante, né? Tão importante isso. Nós temos, nos programas anteriores, falado sobre dons do Espírito Santo. Sim. Né? E os dons do Espírito Santo são capacidades que o Espírito Santo coloca em nós para alguns trabalhos especiais, inclusive. Né? Então, se nós olharmos o que Paulo escreveu lá em Coríntios, em Romanos, nós vamos ter algumas descrições do que seriam os dons do Espírito Santo. Percebemos aí que está na palavra no plural, dons do Espírito Santo. Né? Então, são algumas atividades, algumas missões que o Espírito Santo nos revela, coloca em nós, para que nós tenhamos um trabalho especial. Assim como era no passado, também é hoje. O Espírito Santo é uma promessa de Deus? É uma promessa de Deus, né? Jesus Cristo falou que ele iria, mas deixaria conosco um consolador, outro consolador. Né? Exatamente. E esse consolador é o Espírito Santo de Deus, que foi deixado para nós. Sim. Que também é Deus, né? Que também é Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós falamos aqui de que os dons do Espírito Santo são habilidades, né? Especiais que o Espírito Santo concede com a finalidade de nós estarmos... como é que nós podemos falar? Antes de falar, acho que é mais fácil lermos em Efésios capítulo 4, Sim. versículo 12, que ele vai dizer assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Então, quem recebe dons do Espírito Santo está a serviço para edificação da igreja, não para edificação de si mesmo, de si próprio, né? Não é nenhuma vanglória para nós, e sim para edificação da igreja. Mas nós vamos perceber, quando nós falamos do fruto do Espírito Santo, Sim. nós falamos no singular. Fruto do Espírito Santo. É interessante. Tem muitas pessoas que ainda falam frutos exatamente. do Espírito então, Santo. Isso traz uma controvérsia até, né? Sim. Dizendo que são vários, então são frutos. Não. Isso é fruto do Espírito Santo mesmo. Sim. Nós vamos encontrar isso lá em Gálatas, capítulo 5. Sim. E um exemplo que eu sempre ouvi e que realmente não achei outro exemplo melhor é o da laranja. Sim. Laranja é uma fruta. Sim. Então nós descascamos a laranja, tiramos aquele pedaço entre a casca e o gomo
Então, se olharmos o gomo, nós vamos ver que existem vários gomos ali. Se eu tirar um gomo daquele, não deixa de ser laranja. Né? Entendi. Então, nós, se olharmos lá no capítulo 5 de Gálatas, Sim. nós vamos ver, e eu vou ler aqui alguns, Sim. por exemplo, fruto do Espírito Santo. Né? Amor. Pode ser um gomo daquela laranja que temos como amor. Sim. O segundo gomo, alegria. E aí vai, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Com respeito a si próprio. Né? Sim. Hoje está meio difícil, né? Encontrar alguém que esteja manso de si próprio. Né? É verdade. Parece que ele quer impor a vontade dele ali. Né? Então, nós vemos aqui algumas coisas que acontecem e que nós, embora tenhamos vários gomos, mas a fruta é uma só. Uma só. Né? Se eu tirar qualquer gomo, continua sendo laranja. Entendi. Se eu tirar qualquer item desse amor, alegria, continuará sendo o fruto do Espírito Santo. Entendi, pastor. Bem explicado. Aí entra aquela questão dos dons e do fruto do Espírito. Exatamente. Existem os dons, né, que são 9, é isso? 9 dons. Nove dons. Na verdade, se nós olharmos o que fala lá em Coríntios, o que fala em Romanos e mesmo em Efésios, vai dar alguns títulos de dons. Né? Sim. Então, se já houve pessoas que falaram que existem mais de 30 dons. Sim, né? sim. Se nós olharmos de uma forma... Mas Paulo, ele traz isso de uma forma bem resumida, né? Bem indicativa. Né? Até para não causar muita confusão. Para né? não dar confusão. Lá em Romanos, ele fala menos do que fala lá em Coríntios. Né? Sim. Mas se nós olharmos a questão de dons, eles falam daquilo que os crentes possuem. Né? Inclusive, é uma ideia que é dada no nosso estudo, né? Os dons falam daquilo que os crentes possuem, ao passo que o fruto fala daquilo que o homem se torna. Sim. Então, se eu me converti, realmente aceitando a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, se o Espírito Santo deu, que nós vimos no programa passado, cada um de nós temos pelo menos um dom. Certo. Não dá para falar que nós não temos dom. Sim. Pelo menos um nós temos. Temos que buscar também esse dom. E como é que você busca? Trabalhando dentro da igreja. Daquilo que você também se sente bem naquilo que você está fazendo. Dom de misericórdia, dom da oração. Sim. Né? Fé é um dom, né? É um dom que nós temos que ter. Né? Ao passo que, se eu me converti e eu recebi um dom, sim, aquele dom vai permitir com que eu já tenha sido transformado. Por isso que fala aqui, é daquilo que o homem se torna. Então, alguém pode olhar para nós e falar, nossa, o pastor Edson agia assim, agora age diferente. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, recebemos um dom, nós temos a nossa configuração mudada. Nós somos transformados. E essa transformação é vista por quem estiver do nosso lado. Né? Nossa, mas o pastor Edson brigava com todo mundo, agora está fazendo amizade com todo mundo. As pessoas não entendem. Então, né? essa realmente é o que nós temos que ter Eu em gosto mente. muito de Paulo aos Romanos, no capítulo 8:16, que ele diz assim, que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito Exatamente. que nós somos filhos de Deus. Esse é um diferencial, né, do cristão, do crente que entregou a sua vida para Jesus. Ele recebe essa promessa do Espírito Santo e o Espírito Santo testifica. Por isso que existe essa transformação, essa mudança. É o testemunho que nós damos. Né? Aquele Entendi. testemunho agora é diferente do que eu fazia. Né? Então, esse é o interessante também, que outra posição que o escritor da nossa lição aqui, falando sobre fruto do Espírito, Sim. ele coloca assim, dom está relacionado ao que eu tenho, Sim. aquilo que eu recebi. Fruto é aquilo que eu sou. Né? Então, se o fruto do Espírito Santo, eu consigo transmitir isto, é aquilo que eu sou, aquilo que eu fui transformado.
Eu posso demonstrar isso no amor, como falei, na alegria, na paz, mas não deixa de ser uma fruta só. Entendi. Fruto do Espírito Santo. Ao Entendi. passo que dons, você tem uma série de... Você pode ter mais de um dom, se for, né? Entendi. Se Deus assim permitir. Sim. Né? Mas aí eu tenho vários dons, né? Várias possibilidades de trabalhar em prol da igreja. Não pode ser para mim, não, né? Mas o fruto do Espírito é aquilo que realmente eu sou. Entendi, pastor. Não, é muito bom esse tema, é tão importante, é tão relevante no sentido da nossa vida com Deus, porque como o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, até porque Jesus, o apóstolo João, né, ele disse que veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos não nascidos da vontade da carne, mas nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Exatamente. Do Espírito de Deus. Exatamente. Isso se chama o novo renascimento, é isso? É o novo renascimento. E nós temos a prova disso quando nós nos batizamos. Sim. No nosso velho homem é sepultado ali nas águas. E quando nós saímos das águas, saímos como nova criatura. Por isso que muitas pessoas até brincam aqui no nosso bate-papo, falam, puxa, ele era isso, agora fala que é crente e agora é outra coisa. Na verdade, eu creio que a palavra de Deus explica isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 12 também, ele fala assim que se for possível, quando nós estivermos em nós, temos paz com todos os homens. Porque o Espírito Santo, né, e o fruto do Espírito, né, que é paz, também. Né, testifica com relação ao sermão da montanha, que nós somos também pacificadores. Sim. Somos pessoas de paz, os pacificadores. Né? Então, o apóstolo Paulo diz assim, se for possível, quando tiverem em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, nós não precisamos de nenhuma química, né, para podermos sair fora de si. Na verdade, se nós temos o dom, o Espírito Santo, Deus na nossa vida, nós buscamos um equilíbrio a ponto do fruto do Espírito Santo estar atuando em nós, na nossa vida. É interessante que se nós falamos de paz, nós lembramos da mansidão que nós temos que ter do nosso eu próprio. Né? Entendi. Se eu consigo vencer isto, significa que eu posso ter paz com todos. Né? Tá. Mas isso prova que eu fui regenerado. O importante é nós estudarmos isso e batermos esse papo e termos também uma fonte. A fonte é o quê? A palavra de Deus. Só que a palavra de Deus existem várias versões. Por exemplo, quando fala no fruto do Espírito de longanimidade, né? Até uma palavra difícil, longanimidade, né? Benignidade, né? Que é tudo relativo, mansidão. Fé, que é fidelidade. Né? Longanimidade, o que nós podemos entender, pastor, como longanimidade, que faz parte do fruto do Espírito? Eu vejo como uma extensão da bondade. Né? Se realmente nós somos longânimos, significa que eu estou praticando aquilo que está sendo dito para mim. Né? Eu tenho que ser bom. Então, as 3 palavras aqui são diferentes, mas elas são bem relacionadas. Longanimidade, benignidade e bondade. Exatamente. Então eu vejo como essas 2 palavras como uma extensão do que nós podemos falar de bondade. Né? É a demonstração daquilo que, independente do que eu estou recebendo. Entendi. Muitas vezes alguém está fazendo mal para mim. Né? Mas mesmo assim, eu tenho que externar a minha bondade, a minha benignidade, a minha longanimidade. Ou seja, preciso querer bem o meu próximo. É interessante que um termo, ou seja, né, que faz parte do fruto do Espírito ligado ao outro. Por exemplo, fé, que quer dizer fidelidade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, ele diz assim, agora no final, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor. Nós vamos chegar no amor ainda, que é o principal. Exatamente. Mas ele fala primeiro ali a fé, que é ligado à esperança, que é fidelidade também. Por exemplo, a pessoa que tem fé, ela não muda. Assim. O interessante é que nesse texto que o pastor Silvio colocou, que é fé, esperança e amor, o principal é o amor, porque, agora um pensamento meu, né? Sim. A fé
já não vai existir, porque nós já estaremos lá na vida eterna. Não vai haver mais esperança também. A esperança também, como consequência da fé, também não vai ter esperança, porque nós já estamos lá, já conseguimos a esperança que nós tínhamos. Agora o amor vai continuar. Porque é a presença de Deus, e Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele diz, né, quem espera o que já tem? Né, se você já tem fé, né, se você já tem esperança, né, se tem amor, na verdade, você não precisa esperar mais. Né? Então, pastor, é muito interessante esse tema. Agora nós falamos de fé, mas é paz, já falamos de paz, Sim. que são os pacificadores, pessoas de paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, amor, Alegria. olha. É interessante que Interessante. nós podemos imaginar que um crente, ele não pode ser triste. Ele pode até ou seja, entristecer. Eu posso, desculpe, eu errei. Ele não pode ser infeliz. Infeliz. Entendi. Por quê? Porque se eu tenho Cristo no meu coração, e eu tenho a esperança de para onde eu vou, Sim. eu posso até em nenhum momento estar triste. Perdi um ente querido, perdemos um emprego, então algumas coisas que nos fazem triste. Então a tristeza é normal. A tristeza faz Agora, parte, mas não pode ser... Não pode tornar a pessoa infeliz. Entendi. Porque nós temos aí a fé, a esperança. E a esperança. Né? Olha, interessante Do que nós essa temos. explicação. Então eu vejo que um crente não pode ser infeliz. Pode estar triste em certos momentos, mas a alegria dele deve prevalecer. Prevalecer aonde? Na alegria de que a gente sabe onde vai. Né? Exatamente. Inclusive, Salomão, ele escreveu lá que há tempo para todas as coisas. Sim. Mas só que eu penso que esse tempo é que nós estamos sujeitos, mas que o fruto do Espírito faz com que nós possamos ter essa esperança. Exatamente. Né, que tudo vai passar. Exatamente. Né, que vai passar e que vai nos dar essa fé de podermos ver aquilo que vai acontecer de melhor, porque fé é pro de melhor, né? Exatamente. Exatamente. É a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos. E o amor, que é o vínculo da perfeição, diz lá em Colossenses 3,14, que é o elo, é um elo. Né? Um elo que é um vínculo que leva à perfeição. Por quê? Porque Deus é amor, é isso? Amor, é isso aí. E, pastor, mas dentro desse fruto do Espírito Santo, tem algo que está faltando muito, né? Inclusive para até nós, que nós temos que buscar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? Que ele falou assim, olha, eu não tenho paciência. Aí eu peguei e falei para ele, ó, paciência nós não temos, nós adquirimos. É isso mesmo, porque faz parte do fruto do Espírito. Sim. Paciência que é domínio próprio, é isso? Exatamente. Temperança. Tem temperança. Hoje nós estamos vivendo uma época que o domínio próprio está prevalecendo. Né? Eu quero que se faça aquilo que eu quero. Né? Então, a voz de comando é assim, eu quero que se faça isso. Né? Então, não tem outra coisa a se colocar. Mas quando nós olhamos para o fruto do Espírito, por isso que fala mansidão. Sim. Né? E hoje está faltando muito da mansidão. Muitas vezes, e infelizmente, até dentro das próprias igrejas. Né? Pessoas querem também prevalecer o seu pensamento e deixam de ser mansos. Né? Faz parte também das bem-aventuranças. Também. Né? Daquele do Sermão do Monte. Né? Que nós temos que ser bem-aventurados, sermos mansos. E mansos não é sermos carneirinhos só, não. Né? Sim. É saber até onde a gente pode ir, porque legalmente a gente olha, a minha liberdade acaba quando começa do meu próximo. Né? Então eu tenho que entender isto. E a mansidão também eu vejo colocada aí. Né? Até onde eu posso ir. Né? Entendi. Eu acredito, pastor, que é uma opinião minha, eu creio que é bíblica, que o fruto do Espírito é que vai dar sabedoria para podermos agir em qualquer situação. Sim. Foi o que Salomão, porque quando se fala do Espírito Santo, que se fala muito no Novo Testamento, que é uma promessa, e aí no Antigo Testamento, obviamente que era mais para aquelas pessoas que estavam em evidência, que foi o caso de Salomão. Ele se tornou rei e ele pediu sabedoria.
E eu creio que dentro dessa sabedoria está o fruto do Espírito. Exatamente. O fruto do Exatamente. Espírito de sabedoria. Tem uma terceira colocação aqui que o autor da lição Sim. fez. Dom fala da habilidade de cada crente, né? Os dons, né? Aquilo que eu sou hábil a fazer. Ao passo que o fruto fala do seu caráter. Veja Sim. como também já tomou uma outra posição com respeito ao caráter. Né? Tem alguma coisa a ver com os talentos também ou não? Tem. Alguns, por exemplo, alguns consideram até você tocar um instrumento, você saber É um cantar, dom e é um talento ao mesmo seria um tempo. talento. Né? Sim. Mas no dom, quando você aplica isso para que a igreja seja engrandecida. Né? Sim. Mas se você começa a colocar isto como um uso próprio, então surge mais questão de um talento aí. Ah, né? entendeu. O talento é mais para uso Eu próprio. vou ganhar, né? Sim. Gravando um disco, escrevendo uma música, né? Escrevendo um livro. Né? Então, eu entendo assim. Mas quando eu dedico esse meu talento a serviço do Senhor, então eu vejo sim como um dom. Um dom bem explicado, pastor. Agora, eu gosto muito no Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus fala da videira verdadeira. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. O que dá a videira? Dá a uva, né? E o meu pai é o agricultor. Ele fala assim, todo ramo que em mim não der fruto, ele corta e é jogado no fogo. Mas todo aquele ramo, aquele galho que der fruto, aí o galho somos nós, né? Somos aqueles que estão ligados na videira. Exatamente. Que der fruto, ele poda para que possa dar mais fruto ainda. Esse fruto pode ser o fruto do Espírito Santo? Sim, com certeza também. Sim. Tá? Além dos dons que recebemos, mas é por isso que eu achei interessante o exemplo da laranja, por exemplo, Sim. que você descasca e surge os gomos. Os gomos, né? a laranja, se nós olharmos mexerica. para a videira, nós vamos ver que cacho. um cacho tem várias uvas. Sim. Né? Mas se você pega uma uva do cacho, Não não deixa de ser uva. Ser uva, exatamente. Né? Então, esse exemplo dado também, e biblicamente, Sim. é bem claro dentro do que nós entendemos como fruto do Espírito. Que bom, pastor. Olha, o nosso programa é bem rápido, né? Mas nós temos alguma coisa ainda para falar sobre o fruto do Espírito Santo? Não, eu acho que já nós colocamos, porque se olhar assim obras da carne, como está lá em Gálatas, nós vemos que ela é um distúrbio que existe totalmente contrário. Né? Se nós olharmos para os dons do Espírito, Sim. nós vamos ver realmente aquilo que o Espírito Santo coloca em nós para engrandecimento da palavra de Deus e da igreja. Né? Os dons, o dom do Espírito Santo, né? Isto nos leva a exercitarmos aqueles dons que são dados pelo Espírito Santo. Eles se entrelaçam, né? Na minha visão, eles se entrelaçam. Um ligado, assim como o fruto, que tem vários ali termos, né, de paz, eles se entrelaçam, se encaixam e tornam um fruto só, que é o fruto do Espírito. Muito bem, pastor. Qual mensagem que o pastor daria assim, para quem está nos acompanhando com relação ao fruto do Espírito Santo? Eu gostaria de deixar essa frase que está aqui em nossa lição. Dom ou dons fala da habilidade de cada crente, ao passo que o fruto fala do seu caráter. Então, quando nós temos o fruto do Espírito Santo, nós fazemos parte, nós estamos fazendo com que a palavra seja expandida, que nós nos tornamos também testemunhas. E isto é extremamente importante. Que Deus o abençoe. Amém. A mensagem que eu quero deixar para você é que a palavra de Deus, o Espírito Santo, como o pastor Edson já disse, ele tem um propósito na nossa vida. E da vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso... o próprio Jesus disse que ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, a importância de nós entendermos da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, é muito importante nós nos atrelarmos nessa mensagem,
né, nesse estudo. Inclusive, eu quero convidá-lo, né, convidar você que nos acompanha, a estar em alguma das nossas reuniões ali na nossa igreja, porque todas elas é dirigida pelo Espírito Santo. Senão a igreja não existiria. Né? Então nós temos ali na segunda-feira, às 7:45, o nosso culto de oração. Temos também às terças-feiras pela manhã, às 7 horas da manhã, né, para quem pode estar ali orando meia hora de oração. Também na quarta-feira, um estudo bíblico que também é mencionado através da palavra de Deus. E temos as vigílias, nos finais de mês, a última sexta-feira do mês, nós temos a nossa vigília ali. Nos acompanhe. E a escola bíblica já com o pastor Edson. Como que funciona a nossa escola bíblica? Você é convidado também a estar aos domingos, às 9 horas da manhã. Nós temos a nossa escola bíblica dominical. E ela é voltada para todas as faixas etárias. Criancinhas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens casais, adultos, né? Pessoas com mais idade, homens, mulheres, casais. Nós estamos lá estudando a palavra de Deus. E é o momento que você pode expor a sua dúvida. E quando o professor souber, ele vai explaná-la. Senão ele vai dizer, dá mais um pouquinho de tempo para mim que eu vou estudar e vou trazer a dúvida. Dirimir a dúvida. Exatamente. Pastor, aquela classe no templo é para os casais. Para os casais. Então, nós temos uma classe para os casais, que está funcionando no templo. Temos uma classe no edifício de educação religiosa para os homens e mulheres, separadamente. E lá no nosso quintal, nós temos 3 salas também para as crianças. Sim. Crianças de várias idades. Então, nós temos lá os monitores, os professores, que você pode levar sua criança que não tem problema nenhum. Ok, inclusive essa classe que é no templo está sendo ministrada a aula pelo pastor Kenji. E ele está falando esse assunto que é do Espírito Santo. Exatamente. E também que é gravado, é online, está indo para o YouTube, mas algumas delas está também passando aqui pela Vox TV oficial, aqui pelo nosso diretor, o Ed, tá bom? Então, muito feliz de estarmos falando sobre isso, né, pastor? Então, que você possa ser agraciado por esse estudo, pela palavra de Deus, e que nós possamos nos ver no próximo programa Nova Vida. Deus abençoe e até o próximo programa. Deus abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.